Olá, vamos dar início ao nosso curso, tão esperado, né? Hoje nós vamos falar sobre o ponto de equilíbrio e eu quero iniciar falando da importância do ponto de equilíbrio. Para mim foi muito importante conhecer o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente quando a empresa, naquele mês, ela inicia a dar o lucro para pagar, ela empata com a despesa. É agora que ela vai dar o lucro. Então, esse é o ponto de equilíbrio. É o famoso 0 a 0, tá? Então, eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio contábil, eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos lá. O ponto de equilíbrio, nós vamos compreender o conceito de ponto de equilíbrio nas 3 esferas para auxiliar a análise e gestão de custos e receitas em empresas. Isso é super importante. Vamos dar agora a nossa introdução ao ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio indica o momento em que a receita é suficiente para cobrir os custos, alcançando o famoso 0 a 0. Permite entender o mínimo necessário de vendas para cobrir os custos sem prejuízo. Base para decisões estratégicas e controle financeiro. Isso, gente, é importante demais. Você conhecendo, você vai ter uma base para formar suas estratégias, para você ir fazer seus investimentos com os equipamentos, projeção futura. É super importante. Os conceitos básicos. Os conceitos básicos são os custos variáveis, definição, custo que variam conforme a produção e venda de produtos. Exemplo, matéria-prima utilizada para cada unidade produzida. Numa fábrica, se você vai utilizar matéria-prima, é importante, né, o custo dessa matéria-prima, você vai contabilizar isso para você saber precificar o seu custo. Custos fixos. O custos fixos, definição do custo fixo. O custos que ocorre independente da produção. Exemplo, é a água, a luz, o telefone, a internet, os salários e a depreciação de máquinas. Então, agora nós vamos entender a fórmula de cada um dos pontos de equilíbrios. A primeira fórmula, essa aqui é a do ponto de equilíbrio contábil. Então, a fórmula primeiro nós vamos ter que conhecer o que é margem. Então, a margem, ela é o preço de venda do seu produto menos o custo variável. Exemplo, o custo variável ficou em R$16. O preço desse produto de vendas, nós vamos vender esse produto por R$30. Então, é com essa margem que nós vamos cobrir os custos fixos da empresa. A margem, então, a fórmula. A margem é igual. Preço de venda, R$30, menos o custo, R$16, margem igual a R$14. Vamos lá, continuando. Entendendo a margem. Margem é a diferença entre o preço de venda e o custo variável. Acho que ficou claro. É você, né, simplesmente diminuir do custo da venda, o custo do seu produto. Vamos para frente. Este que eu falei é o ponto de equilíbrio contábil. Como eu iniciei falando que ele é contábil, então ele é a maneira que você calcula o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil mostra a quantidade de produtos que a empresa precisa vender para não ter nem lucro nem prejuízo. Aquilo que eu falei, o 0 a 0, cobrindo apenas os custos fixos e variáveis, o famoso 0 a 0. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio contábil ponto de equilíbrio contábil é igual a custos dividido por margem de contribuição.
Então, um exemplo prático. Custos fixos. Vamos fazer aqui um exemplo, lá na frente vocês vão ver como que eu formalizei esse custo, para vocês entenderem. Os custos fixos, eles ficaram em R$10.010. A margem de contribuição por unidade, nós vimos lá atrás, foi R$14. Então, o ponto de equilíbrio contábil é igual ao quê? R$10.010 dividido por 14, que é igual a 715 unidades. Então, a empresa precisa vender 715 produtos para cobrir os custos e não ter nem lucro e nem prejuízo. Ficou no 0 a 0, como eu falei. Vamos continuar. Agora nós vamos entrar no ponto de equilíbrio econômico. Então, o ponto de equilíbrio econômico leva em conta, além dos custos fixos e variáveis, o lucro que a empresa deseja alcançar. Assim, mostra a quantidade necessária de venda para cobrir os custos e ainda atingir o lucro pretendido, o lucro desejado. Tá certo? Então, a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, como que ela vai ficar? O ponto de equilíbrio econômico é igual aos custos fixos mais o lucro desejado dividido pela margem. Exemplo prático. Custos fixos R$10.010. Lucro desejado. Digamos que nós desejamos aqui um lucro de R$6.790. Então, a margem de contribuição por unidade continua R$14. Então, como ficou o ponto de equilíbrio econômico? O ponto de equilíbrio econômico ficou da seguinte forma. Você pegou os custos fixos, que foram R$10.010, mais o lucro desejado, R$6.790, dividido por 14, que vai ser igual a 1.200 unidades. Vendendo 1.200 produtos, a empresa cobre todos os custos e atinge um lucro de 6.790. Este é o ponto de equilíbrio econômico. Agora, nós vamos passar para o ponto de equilíbrio financeiro. Então, veja bem, o ponto de equilíbrio financeiro, ele difere do ponto de equilíbrio contábil. Eu vou mostrar por que ele difere. O ponto de equilíbrio financeiro considera somente os custos que envolvem pagamentos efetivos, exclui os custos como a depreciação dos equipamentos, né? Que é um valor separado internamente para a manutenção de máquinas no futuro. Esse valor, você vai calcular a depreciação de seus equipamentos, né, que ele vai precisar de manutenção ou às vezes mesmo até ser substituído no futuro. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro fica dessa seguinte forma. O ponto de equilíbrio financeiro é igual a custos fixos menos a depreciação dividido pela margem de contribuição. Então, como eu falei lá no princípio, que eu ia mostrar o detalhamento daqueles R$10.010, como que nós detalhamos esses custos fixos aí. O aluguel, R$3.000. A água, R$200. A luz, R$600. O telefone, R$350. A internet, R$200. Salários, R$5.325. A depreciação de máquinas, R$308. Total de custos fixos, então, ficou R$10.010. Aquilo que eu mostrei lá no início. Exemplo prático. Os custos fixos, R$10.010. A depreciação, R$308. E a margem de contribuição, R$14. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é R$10.010 menos R$308, dividido pela margem R$14, que vai significar 693 produtos. A empresa precisa vender 693 produtos para cobrir apenas os custos, podendo criar um pequeno fundo para renovar os equipamentos quando necessário.
aquilo que eu falei. Então, essa é a maneira de calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Então, você agora conhece o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. É muito simples, mas é muito importante você conhecer isso. Parece uma coisa boba, mas não é. Quando você coloca isso em prática na sua empresa, você começa a entender melhor a sua empresa para investimentos, principalmente. Então, comparando aqui os três pontos de equilíbrio, né? Cada tipo de ponto de equilíbrio atende um objetivo diferente, né? Vocês viram aí, o contábil é o custo fixos, os custos fixos, dividido pela margem de contribuição, que é igual a 715 produtos. O ponto de equilíbrio econômico é os custos fixos mais lucro desejado dividido pela margem, que é igual a 1.200 produtos. E para finalizar, o financeiro, custos fixos menos depreciação dividido pela margem é igual a 693 produtos. Conclusão: como usar o ponto de equilíbrio na prática? Para a tomada de decisões, ajuda a definir o número de vendas necessário para cobrir custos e estabelecer metas de lucro. Então, isso é muito importante, porque você vai descobrir o número de vendas, o número de produtos que você precisa de atingir para atingir seu ponto de equilíbrio. Para planejamento, é super importante, é essencial para criar estratégias de crescimento e avaliar a saúde financeira da empresa. Gente, eu sempre falo, a saúde financeira da empresa, o caixa é o oxigênio da empresa, o caixa é o sangue da empresa. Não esqueça desse detalhe. Então, por isso que é muito importante. Dica final, o ponto de equilíbrio não é o fim, gente. O ponto de equilíbrio é um começo para analisar a eficiência dos custos e buscar melhorias. Então, com isso, você consegue buscar melhorias. Você descobrindo o ponto de equilíbrio, você consegue enxergar muito melhor essas partes da sua empresa. Então, gente, eu espero ter atendido vocês, né? E eu peço a vocês que compartilhem, que me sigam nas redes sociais, né? Vou criar mais conteúdos como esse para vocês que gostam de empreender, principalmente você que está iniciando agora a sua empresa. Começa aprendendo na teoria, porque a prática ela é super importante, mas a teoria também ajuda muito. Então nós vamos ter muita coisa aqui para frente, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.